Aqui temos um resumo de todas as implementações que a gente viu nessa aula. A gente tem aqui em cima a implementação do monociclo. Então, para cada ciclo, a gente executa uma instrução. A gente viu que o tempo do ciclo de clock ele precisa acomodar o tempo da instrução mais longa, que é o tempo da instrução de load. No segundo ciclo, a gente pode perceber que o store ele é um pouco mais rápido que o load, só que a gente vai ter aqui um desperdício para ele alcançar, para ele levar o tempo da instrução de load. Então, a gente percebe que no monociclo, o tempo de ciclo ele é bem maior. Na implementação do multiciclo, que se segue aqui embaixo, a gente tem que as instruções são divididas em etapas e o ciclo é determinado pelo tempo da etapa mais longa. E aí a gente tem que instruções demandam etapas diferentes. Então a gente pode perceber que a instrução de load ela precisa das 5 etapas e com isso ela vai demorar 5 ciclos para executar. Enquanto a instrução de store ela vai demorar 4 etapas, ou seja, ela precisa de 4 ciclos para ser executado. E depois disso a gente pode colocar a próxima instrução. Aqui nesse exemplo a gente começou a executar a primeira etapa da instrução do tipo R. E nessas primeiras duas implementações a gente tem um exemplo da lavanderia sequencial, ou seja, a gente só consegue executar uma instrução depois que a anterior finalizou a sua última etapa. E aqui embaixo a gente vai ter a implementação do pipeline, onde as instruções também são divididas em etapas e o tempo de ciclo também é determinado pela etapa mais lenta. E a gente tem que todas as instruções elas precisam passar por todas as etapas, sendo que todas as instruções elas vão demorar 5 ciclos de clocks. Só que nesse caso, na implementação do pipeline, uma vez que a gente finaliza uma etapa, a gente já consegue colocar uma outra instrução para executar essa mesma etapa. Então aqui nesse exemplo a gente vai ter a instrução de load. Uma vez que ela foi para a etapa de decodificação, a gente já começa a iniciar no ciclo seguinte a etapa de busca da instrução de store. E consecutivamente, depois que a instrução de load vai para a etapa de execução, a instrução de store vai para a etapa de decodificação, e aí a gente já começa a etapa de busca da instrução do tipo R. Então nesse caso a gente consegue ter com o pipeline instruções executando simultaneamente. Então, quais são as desvantagens do processador monociclo? É que o tempo de ciclo ele é muito longo. E a gente vai ter uma parte do tempo de ciclo desperdiçado por aquelas instruções mais rápidas, como é o caso do store que a gente viu no exemplo anterior. O processador multiciclo ele foi criado para resolver esse problema da implementação do monociclo, e aí ele divide a execução de uma instrução em várias etapas menores, e o tempo de ciclo de clock ele vai ser igual ao tempo dessa etapa. Então a gente consegue evitar esse desperdício de tempo, porque se a gente tiver uma instrução mais rápida, ela vai ter menos etapas, enquanto aquela instrução mais lenta, ela vai ter mais etapas. Então isso evita ter desperdício, só que ele ainda continua mantendo a característica do monociclo, onde a próxima instrução só pode executar depois que a anterior finaliza. E na implementação do pipeline, a gente viu que é um aprimoramento natural do processador multiciclo, onde a gente vai ter unidades funcionais independentes e conforme elas vão ficando ociosas, a gente consegue colocar uma outra instrução para executar, ou seja, a gente vai ter etapas independentes conforme uma instrução termine a primeira etapa, a gente já consegue colocar outra instrução para executar nessa etapa que ficou ociosa. E para que isso funcione bem, o pipeline ele padroniza o acesso às unidades funcionais. Então, uma determinada unidade funcional ela só pode ser acessada em um único estágio. Então, com isso, a gente garante essa independência entre essas etapas. E na parte da unidade de controle do pipeline, a gente vai ter que cada estágio ele vai ter os seus próprios sinais de controle. Eles vão ser independentes, vão ter recursos independentes. E por isso a gente consegue fazer esse esquema de ter várias instruções executando simultaneamente.